Fala pessoal, hoje a gente vai para nossa aula de Git e GitLab para eu explicar para vocês como funciona essa ferramenta, o que essa ferramenta é e principalmente como vocês vão usar ela no núcleo, já que vai ser através dela que você vai entregar a sua atividade e também os orientadores vão corrigir, dar o feedback para você. Se você já passou pela configuração inicial, você já tem a sua conta no GitLab, então você já pode acessar ela, como eu estou fazendo aqui, e eu vou criar um projeto aqui para que a gente possa ver como eu posso importar esse projeto no meu computador. E em paralelo eu vou estar explicando alguns dos comandos do Git. Vocês estão mais do que convidados a dar uma olhada na documentação para conhecer melhor os comandos, assim como tirar dúvidas também. Porém, eu vou focar aqui nos comandos que a gente vai mais usar, certo? Eu vou por dois caminhos aqui. Primeiro, eu vou criar um repositório aqui na minha máquina e vou aqui no GitLab e vou clonar ele na minha máquina. Depois eu vou criar um repositório com base em um código que eu fiz na minha própria máquina para vocês verem esses dois caminhos que são perfeitamente possíveis, tá? Então, para a gente começar um novo projeto aqui no GitLab, a gente vem em New Project, vou criar um projeto em branco, vou chamar aqui de primeiro app, certo? Aí aqui todas essas outras configurações, o Project Slugger, que vai ser o nome do projeto para o Git, certo? A gente deixa o padrão mesmo. Em geral, quando a gente dá um acento, ele coloca um tracinho, porque esse nome não pode ter espaço, não pode ter acento, esse tipo de coisa, certo? Essa parte de deploy aqui, a gente não vai estar mexendo agora, vocês vão ver um jeito de fazer deploy depois, mas nem vai ser com esse tipo de configuração padrão. E aqui na visibilidade, é muito importante vocês terem em mente isso, tá? Vocês vão ter que deixar o repositório de vocês público, tá bom? O repositório que vocês vão utilizar para o núcleo tem que ser público para que nós possamos acessar ele e dar o feedback e analisar a atividade de vocês. Eu vou pedir para inicializar com o README, eu já vou explicar o que é o README melhor, e eu não vou adicionar essa questão de segurança e teste, que também vocês vão ver melhor como é que funciona isso no momento do DevOps, certo? Para a galera do back-end aí, no caso. E vou criar o projeto. Certinho, o meu projeto já foi criado, e como vocês podem ver, o GitLab, ele é um repositório online do Git, certo? Ele é uma cloud que suporta o Git. E o que é o Git, né? O Git é uma ferramenta que a gente utiliza para poder fazer gerência de histórico de arquivos, em geral. Mais voltado principalmente para a parte de código, tá bom? Se a gente for pesquisar propriamente a definição de Git, a gente tem que o Git é uma versão de controle distribuído de sistema que controla versões de arquivos. Basicamente é isso. Se vocês passaram pela fase de configuração, como eu falei mais cedo, vocês já devem ter tido o Git instalado na máquina de vocês. Aqui no Windows, a gente vai utilizar bastante o Git Bash, certo? Vou deixar ele aberto aqui. Porém, no Linux, qualquer terminal que você abrir vai funcionar como esse Git Bash aqui, certo? E, como eu falei, né, o Git ele é uma ferramenta de controle de versão de arquivos. O Git ele é um sistema, um programa que a gente instala na nossa máquina. A partir do momento que ele está instalado na nossa máquina, eu posso usar ele para controlar arquivos. Eu vou vir aqui na pasta de documentos, vou criar uma pastinha aqui chamada Núcleo Web, certo? E dentro dela eu vou criar um, uma pasta que vai guardar um código que eu vou estar criando aqui, que eu vou chamar de segundo app esse, beleza? Vamos imaginar que esse é um aplicativo qualquer que eu estou montando. Se vocês também já tiverem o VS Code, vocês vão vir aqui abrir o VS Code, vão vir abrir arquivos. E aqui em abrir arquivos, vocês vão procurar por documentos, pela pasta que vocês criaram, né? Assim como eu criei a segundo app, e vou abrir ela. Certo? Prontinho, já abri a minha pasta. E perceba, eu estou com o Git Bash aberto aqui, mas depois eu vou mostrar que as mesmas coisas que a gente faz no Git Bash, a gente pode fazer no terminal aqui do Ubuntu, beleza? Então, essa aqui é a minha pasta segundo app.
Vamos criar alguns arquivos dentro dela aqui. Certo? Eu vou criar um arquivo index.html, certo? E vou criar um arquivo index.js aqui. Aí eu vou usar a ajuda do meu amigo Copilot aqui, certo? E vou pedir para ele criar uma página simples que tenha um input de texto e que atualize uma tag P com base no que for escrito no input, beleza? Vamos ver se o Copilot aqui está funcionando. Olha só, ele está funcionando muito bem e eu posso utilizar o que ele já criou aqui para mim, certo? E vou aplicar também aqui a parte do JS, beleza? Posso abrir aqui. Posso abrir esse meu arquivo HTML. Bem aqui, certo? E ele já está funcionando, tá vendo? Show de bola. Aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente tem esse código aqui e vamos imaginar que mais de uma pessoa vai precisar trabalhar nesse código. Eu tenho uma equipe que está trabalhando nesse código. Logo, eu preciso de alguma forma controlar as versões de alteração desse código. Ou seja, quando eu mexi em alguma coisa, eu preciso saber de alguma forma que foi eu que mexi naquilo e que foi eu que estou mandando aquela mudança em algum desses dois arquivos. E quando outra pessoa mexeu, eu preciso saber quem é essa outra pessoa que mexeu. É aí que entra o Git. Ele é um controle de versão de alteração de arquivos. Então a gente pode, eu vou fazer aqui pelo Git Bash, certo? Vou entrar aqui na pasta cd. Deixa eu ver aqui porque o Git Bash não tá funcionando legal. Bora ver. Aí, agora foi. Vou entrar na pasta documentos, núcleo web e vou entrar em segundo app. Pronto. Agora que eu estou dentro de segundo app, eu posso dar um git init. Git é a linha de comando que a gente usa no terminal para poder controlar tudo do Git, certo? Então, quando eu quiser usar algum comando do Git, eu vou ensinar alguns comandos aqui para vocês, a gente vai usar a CLI do Git, que é esse Git aqui. Eu escrevo ele no terminal. No Linux, basta a gente escrever Git no Linux. Aqui no Windows eu estou usando o Git Bash, porém eu também poderia fazer isso aqui no próprio terminal do VS Code. Por enquanto, a gente vai fazer aqui pelo Git Bash. Então, vou dar aqui um git init. O que é esse git init? Eu quero dizer para o Git que aqueles arquivos naquela pasta, perceba que eu estou dentro da pasta segundo app, vão ser arquivos monitorados pelo Git. Ou seja, a partir do momento que eu der esse git init, todas as alterações que eu fizer, eu vou poder controlar elas, fazer um versionamento dessas alterações. Então, vou dar aqui um git init. Ele está dizendo que começou um repositório vazio aqui dentro. E vocês viram que deu uma mudança ali no meu VS Code, né? Já já eu vou explicar o que foi que aconteceu ali no VS Code e eu vou dar uma sugestão para vocês de algo que vocês podem usar para facilitar a vida de vocês. Mas antes disso, vamos aprender um pouco mais sobre como o Git funciona. Se o Git ele nos diz como a gente pode controlar alterações no arquivo, então eu posso fazer aqui um Git status, certo? E o que é esse Git status? O próprio nome do comando é sugestivo. É o status de como está aqueles meus arquivos neste momento. Ou seja, como o Git está vendo aquele meu conjunto de arquivos nesse momento. É importante vocês terem em mente que o Git ele funciona da seguinte forma. Quando você faz alguma alteração,
você tem que dizer para o Git que você quer que ele salve aquela alteração no versionamento. Ou seja, toda vez que você fizer uma alteração, você tem que dizer, Git, olha, eu fiz essa alteração aqui. Você tem que dizer que você fez uma alteração. Então, para ele controlar as coisas que você já alterou e que você não alterou, ele tem 3 tipos de estágio que o arquivo pode estar. O arquivo pode estar unstaged, que é esse daqui, ou untracked, nesse caso aqui ele está falando untracked, né? Que são os arquivos que você modificou, mas você não falou pro Git, não disse pro Git que você quer fazer alguma coisa com ele, não disse nada ainda. Então, são arquivos que você modificou, mas perceba, eu ainda não salvei essa modificação no Git. Um segundo estágio que ele tem é o tracked. Como a gente coloca um arquivo nesse estágio tracked? Nós usamos o comando add. Então, a gente tem aqui git, add, e aí eu digo qual arquivo eu quero adicionar. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, index.html. E aí, se eu der aqui agora um git status, vocês vão ver que eu tenho um arquivo aqui que estão em changes to be committed, que são exatamente as changes que eu adicionei no meu conjunto de arquivos que eu quero salvar no Git, ou seja, percebe, eu não salvei no Git ainda. Porém, esses arquivos aqui são mudanças que, quando eu disser para o Git, eu salvo essas mudanças agora, essas vão. Então, perceba que se eu salvar as mudanças agora, eu já vou mostrar como é que a gente salva as mudanças no Git. Vai apenas o index.html. Um index.js não vai. Então, vamos fazer isso agora, que é salvar as mudanças, certo? Então, eu para salvar as mudanças no Git, para dizer ao Git, eu preciso que você salve essas mudanças aqui e eu preciso que essas mudanças que eu salvei estejam versionadas, ou seja, que você, quando outra pessoa mudar, você saiba que a última versão do arquivo tinha essa mudança que eu fiz agora. Como a gente faz isso com o Git commit? O Git commit está dizendo, eu confirmo que todas essas mudanças que estão aqui em change to be committed vão ser enviadas para o Git. Quando eu faço um git commit, eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que dizer o que é que eu estou mudando ali, certo? Então a gente usa esse "-m" aqui e coloca dentro dele uma mensagem explicativa sempre. A gente vai passar para vocês um modelo de mensagem do Git que a gente chama de mensagem, deixa eu só lembrar o nome aqui agora, conventional commits, a gente vai mandar para vocês, onde a gente tem um tipo de formato para a gente escrever essa mensagem, porque eu posso escrever qualquer coisa aqui, por exemplo, mudança, mudança que eu quis fazer. Não façam isso, não coloca qualquer mensagem aqui, pelo amor de Deus, a gente vai estar avaliando isso também se vocês estão fazendo as mensagens de commit corretamente, beleza? Então, o que a gente espera de vocês é que vocês sigam esse padrão de conventional commit que a gente vai criar, tá? Então, nesse padrão, quando eu coloco uma coisa nova, eu tenho que dizer que é uma fit, 2 pontos, e o que eu adicionei. Criando index.html. Eu só coloquei isso aqui agora porque são de exemplo, mas se você estivesse fazendo uma funcionalidade, você ia colocar a funcionalidade que vocês fizeram. Por exemplo, criando, se for um sistema de banco da vida, criando o saque da conta, criando, etc. a quarta. Vocês vão adicionar aqui assim. E agora que eu já coloquei a mensagem do commit, eu posso dar um enter. A partir do momento que eu der um enter aqui, ele deveria ter funcionado, mas perceba que ele deu um erro aqui. E o Git ele é bem autoexplicativo também. Ele está falando qual é o erro que ele está dando aqui. Ele não sabe quem é que está fazendo essas mudanças. Eu preciso configurar para esse meu repositório o nome e o e-mail que vão estar realizando essa mudança, tá? Então, para isso a gente usa exatamente esse comandinho aqui, ó, que ele está usando. Eu só não vou usar esse menos menos global, porque eu só quero configurar para esse repositório aqui. Mas vocês podem usar esse menos menos global, que aí esse nome de e-mail e o nome que vocês vão estar colocando vai já estar pronto para todos os repositórios de vocês. Então, eu vou usar aqui, ó, git config user.name, vocês colocam o nome de vocês, dá um enter. Configurei o meu nome. Aqui apenas para o repositório, né, que eu não coloquei a flag menos menos global aqui. Eu posso também fazer agora um config user.email
e colocar o meu e-mail, né? Nesse caso, essa minha conta aqui, eu é esse. Seja aí maico@infojunior.com.br. Então, infojunior.com.br. Perceba que ele fez o commit, por quê? Porque eu tinha uma configuração aqui que foi configurada automaticamente com base no e-mail que eu já tinha configurado aqui na minha máquina. Então eu quero mudar o e-mail que foi nesse último commit. Então ele também me fala aqui como é que eu faço, ó, tá vendo? Eu posso dar um git commit menos amend. Esse amend faz o quê? Ele pega a última mensagem de commit minha e faz alguma alteração nessa última mensagem de commit minha. Então nesse caso a alteração que eu estou querendo fazer é mudar o autor. Aí ele abre aqui para mim a mensagem de commit, tá vendo no terminal? Ele abriu no VS Code aqui para mim, porque é o que já está aberto. E ele me pergunta aqui se eu quero dar um aceitar ou não aceitar na mensagem de commit. Nesse caso, eu quero aceitar. Se fosse no Ubuntu, no Linux, ele iria abrir o Vim, que é um editor de texto no próprio terminal. Aí vocês iriam apertar Ctrl C ou digitar dois pontos Q, certo? E dar um Enter, que ele iria fechar e iria aceitar a mudança na mensagem de commit. Se vocês não quiserem ter esse problema, antes de dar o commit, é só vocês fazer aquele git config user.name e git config user.email, tá? Esses dois aqui. E aí vocês, depois disso, dão um commit, ele não vai dar esse problema. Agora voltando, se eu der um git status, olha só o que aconteceu. Agora eu só tenho um arquivo que não está traqueado, que é o index.js. Quer dizer que o outro arquivo, que é o index.html, ele já está sendo reconhecido pelo Git. Agora, bora fazer uma mudança aqui no index.html. Vou adicionar um H1 aqui, aceitar essa mudança aqui mesmo, certo? E vou dar um Ctrl S, salvar o arquivo. Se eu der um git status agora, perceba que agora eu tenho dois arquivos. O index.html, que não foi traqueado para commit ainda, certo? E perceba que ele está numa área diferente da área do index.js. Por quê? Porque o index.js, ele nunca foi enviado. Ele é um arquivo que que o Git nunca viu. O index.html ele já viu, só que foi modificado da versão anterior. Porém, os dois aqui, eles estão na área de untracked files, ou seja, arquivos que eu nem estou querendo mandar agora para o commit. O que, que a gente faz quando a gente quer dizer quais arquivos a gente vai mandar para o commit? A gente usa o git add. Aí da última vez a gente colocou git add e o nome do arquivo, não foi isso? Se eu quiser selecionar todos os arquivos que estão na minha pasta atual para mandar para o git, eu posso dar um git add ponto. Esse ponto está dizendo o seguinte: pega todos os arquivos que tiver aqui, tantos que foram modificados apenas, que é o caso do index.html, perceba que eles eu apenas modifiquei uma linha nele, ou arquivos completamente novos, como é o caso do index.js, e adiciona eles para minha próxima mudança. Então, vamos dar um enter aqui no git add ponto. Beleza. E se eu der agora um git status, eu tenho dois arquivos aqui agora que estão preparados para eu dar o commit. Então eu posso dar um commit aqui agora, certo? Git commit, aí eu tenho que dizer qual é a mensagem, né? "-m". E agora uma dica para vocês. O que é que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar o terminal do GitHub Copilot para ajudar vocês a criar a mensagem de commit. Isso é uma coisa muito útil da IA. Uma forma de vocês fazer isso, como é? Vocês podem vir no terminal e digitar git diff. O que é git diff? Ele pega e diz para a gente dos meus arquivos traqueados, dos arquivos que eu estou fazendo a modificação agora, quais são as mudanças. Então, se eu digito aqui git diff, ele vai me mostrar muita coisa aqui no terminal, tá? Peraí.
Aí, git diff menos staged, certo? Aí perceba que ele abriu aqui, como eu falei que aconteceria no Ubuntu, o Vim para mim, tá? Então, eu vou mostrar já como é que faria no Ubuntu para fechar o Vim. E ele me deu toda essa mensagem aqui, ó. Eu posso copiar essa mensagem que ele me deu, certo? Vim aqui na IA, perceba que eu criei nesse olhinho, por quê? Porque esses arquivos que aparecem aqui no Copilot são os arquivos que o Copilot vai usar como contexto para poder responder a pergunta que você fizer para ele. Nesse caso, eu não quero mandar os arquivos, eu quero mandar apenas o git diff. Eu posso colocar aqui uma mensagem, né? Com base no git diff abaixo. Gere uma mensagem de commit usando conventional commits, certo? Se vocês estivessem fazendo alguma task do projeto final de vocês, ou alguma atividade que tem requisito da atividade, você está cumprindo algum requisito, você poderia falar, com base no git diff abaixo, e sabendo que eu realizei a task, blá, 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 ou fiz a atividade, o requisito, tal, 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 da atividade. Você simplesmente incrementaria o prompt e mandaria. E aí, assim que eu fizer isso, o que é que ele vai fazer? Percebo. Ele vai gerar uma mensagem para mim, tá vendo? Bem bonitinha, explicadinha, falando exatamente o que a gente fez. Então eu posso pegar essa mensagem aqui. Aí, como é que eu saio do Vim aqui? Eu digito dois pontos que. Aí ele saiu, tá vendo? Eu digitei o que, nem apareceu ali, né? Ele saiu do Vim. Assim que a gente fecha o Vim no Linux aí, pra galera que usa Linux. E agora, como é que eu vou fazer para poder sair, né? Dar o commit aqui agora. Novamente, git status. Tá lá, o meu index HTML mudado e meu index JS. Eu vou chegar aqui em git commit -m e aqui dentro eu vou dar um Ctrl B na mensagem que eu copiei. Na real, eu tenho que dar um paste. É, na verdade eu tive um pequeno problema aqui, galera, que foi o quê? Eu esqueci que como eu tô usando no terminal, ele não me deixou fazer quebra de mensagem. Então a mensagem ficou meio zoada. O que é que eu posso fazer então? Eu posso dar um git commit amend. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir para mim o arquivo de commit lá, ó. E aí eu posso mudar a mensagem por aqui também direto, ó. Tá vendo? A mensagem é essa aqui de cima. Posso só mudar aqui, tá vendo? Dá um Ctrl S, aceitar. E aí pronto. Ele já gerou aqui para mim o, o commit do arquivo, né? Beleza? Então agora o que que a gente vai fazer, galera? Perceba que aqui eu criei um repositório local com o Git na minha máquina. Ele não está lá no GitLab ainda. Ele nem existe lá no GitLab ainda. Eu vou pegar esse meu repositório aqui e mandar lá para o GitLab, tá? Nesse caso, para fazer isso, como é que a gente vai fazer? Eu vou ter que criar um novo projeto aqui, tá bom? Por que eu vou criar um novo projeto? Porque eu vou usar esse primeiro app daqui a pouco para fazer um outro caminho, que é o caminho de eu clonar um repositório que eu criei aqui no GitLab, tá? Então, como eu já criei o meu repositório aqui no, é, na minha máquina, eu quero apenas mandar ele para o GitLab, como é que eu posso fazer isso? Eu venho aqui na página inicial do GitLab, crio um novo projeto, certo? Um projeto em branco aqui. Vou chamar ele de segundo app, né? O mesmo nome que eu dei lá para minha pasta. Público, tem que lembrar disso. E dessa vez eu não vou pedir para ele colocar um README, beleza? Não vou pedir para ele colocar um README aqui. Por quê? Porque eu quero que ele crie um repositório sem nenhum arquivo, porque eu vou mandar os arquivos que está local na minha máquina. Então eu dou aqui um Create Project. E olha só que legal. Ele já fala para a gente aqui como é que eu posso mandar os arquivos da minha máquina
para aqui, para o Git. E eu vou seguir exatamente esse passo a passo. Só que eu não vou estar usando SSH. Por quê? Porque eu não tenho SSH configurado ainda, tá? No final aqui do vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem configurar SSH. Porém, o importante é o HTTPS. Eu vou ter que dar aqui, ó. Aqui tem eu criar um repositório e tem como eu dar um push no arquivo que já existe. É esse aqui que a gente vai fazer. A gente vai mandar aqui para o GitLab uma pasta que a gente já criou na nossa máquina. Esse push é enviar, tá? A gente vai usar o push já já, eu vou explicar como funciona esse commit. Então ele está mandando primeiro a gente entrar na pasta. A gente já está na pasta aqui pelo Git Bash, tá? Vendo? Segundo app. Ele está pedindo para a gente iniciar aqui o repositório. A gente já fez isso, né? Só que esse comando aqui a gente não fez ainda, que é o git remote add origem e esse link aqui. Vamos fazer isso aqui. O que é que esse git remote faz, galera? Esse git remote diz para o nosso git o seguinte: esse repositório que você tem nessa pasta aqui, eu quero que você sincronize ele, você deixe ele conectado com um repositório online, em algum serviço online de Git. A gente tem vários, tem o GitLab, tem o GitHub, que vocês devem conhecer bastante, tem o Bitbucket, tem vários clouds online que suportam o Git. Nesse caso, a gente está usando o GitLab. Esse comando git remote, ele serve para a gente configurar uma ligação entre um repositório local com algum repositório online. Aí esse git remote, ele tem vários subcomandos. Um dos subcomandos é o add. O que é que esse add faz? Ele cria um novo remote na nossa máquina, no nosso repositório. A gente tem que dar um nome para esse remote que a gente está criando. Nesse caso, qual é o nome que a gente vai dar? Origem. Por que origem? Porque ele é o nosso repositório, o nosso remoto principal. É o nome padrão que a gente dá. E depois a gente coloca o quê? O link para esse nosso repositório. A gente tem duas opções sempre que a gente pode colocar. A gente pode colocar o link do HTTPS, que é o caso que eu estou colocando aqui, ou do SSH. Vamos usar o do HTTPS por enquanto. Dá um enter aqui. Ele vai configurar o remoto, certo? Agora eu já posso. Ele fala aqui para a gente dar um git add, um git commit. A gente já fez isso. O que a gente vai fazer aqui agora é o push. O que é o git push, galera? O git push, ele é a forma da gente dizer para o git: pega os meus últimos commits, as minhas últimas mudanças do git que eu fiz aqui local e manda para o repositório online que ele está conectado. Basicamente é isso que ele faz. E nesse caso aqui em especial, a gente está fazendo um git push menos set upstream. Por que set upstream? Porque a gente está pela primeira vez mandando o nosso repositório para lá. E a gente tem que dizer qual configuração de repositório remoto nosso, que no caso é o origem, vai estar conectado com qual branch. Perceba que aqui ele usou a branch main. Antes de mais nada, o que são branches, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre branches, eu vou criar um aqui para explicar para vocês. Mas branches são ramificações do nosso código que a gente criou com base no nosso código principal. Por quê? Porque o Git ele serve principalmente para colaboração. Várias pessoas poderem trabalhar no mesmo código. Só que para várias pessoas poderem trabalhar no mesmo código, é melhor que cada uma tenha uma cópia do código para mexer só no que ela quer mexer e depois ela pega essa cópia do código e pede para comparar com o código mesmo principal e mandar apenas as alterações dela. Dessa forma, várias pessoas podem trabalhar e aí vai acontecer várias vezes de dar conflito. Eu vou mostrar um conflito aqui também e resolver para vocês. E aí, quando dá um conflito, como a gente está trabalhando em branches separadas, a gente pode resolver aquele conflito antes de mandar para nossa branch principal. Tem comandos do Git só para a gente analisar as branches. O comando principal que a gente tem é o git branch. Esse git branch serve para a gente poder ver e também mexer nas nossas branches, certo? Então eu posso dar aqui um git branch ls. Na real, não é git branch ls, só git branch. E ele vai mostrar as branches que a gente tem e qual que a gente está no momento. Quando eu dei aquele git branch ls, ele cria uma branch nova para mim com o nome que eu coloquei. Tá vendo que a gente tá com duas branches aqui agora? A ls, que foi a que eu criei, e a master. Tá vendo? Eu vou remover essa branch aqui.
ls que eu criei, até bom. Então vocês já viram como é que a gente cria a branch, certo? Então, simplesmente a gente usa o git branch, espaço o nome da branch que eu quero criar. E para remover, eu uso o git branch menos menos delete e coloco menos menos não, só é menos menos delete e coloco o nome da branch que eu quero remover, no caso ls. Então agora se eu der um git branch, só vai ter a master. Só que esse nome master, galera, ele não é muito usado mais. Ele era muito utilizado antes, só que ele foi removido, só explicando o contexto para vocês, porque ele remete à escravidão, né? A ideia de ter um mestre e a gente tinha as branches slaves, que eram as branches escravos. Então isso foi mudado, foi uma iniciativa do GitHub, se eu não me engano. E hoje em dia a gente usa o nome main, tá? O Git, quando a gente instala ele, em geral, ele já vem com esse master, mas a gente pode mudar aqui. Como é que a gente muda o nome de uma branch? A gente usa o comando git branch de novo, só que agora com a flag "-m", certo? E aí a gente coloca o novo nome que a gente quer colocar para a branch, tá ligado? Eu posso mudar uma outra branch que existir ou a branch que eu estou no momento. No momento em que branch eu estou? Eu estou na branch master aqui, ó. Também aparece aqui no git bash, né, em qual branch que eu estou. Então, se eu colocar aqui "-m main", ele já vai mudar o nome da branch para main, tá vendo? Já mudou aqui, ó. E aqui também, se eu der um git branch, você vai ver que a gente está aqui na main. Então agora, para terminar aquela parte de enviar, né, o meu repositório que está local para o online, a gente vai dar aqui o git push. A gente dá um git push menos menos set upstream, porque eu tô pela primeira vez mandando o meu repositório e eu tenho que dizer, eu vou mandar o meu repositório para qual configuração remota, aquela que a gente criou lá em cima, ó, add origin, foi o nome que a gente chamou ela. Então eu coloco a origem aqui de novo e eu coloco o nome da branch, né, que eu estou conectando e enviando. Nesse caso a gente só tem uma branch que é a main e é ela que a gente vai mandar. Nesse momento aqui, galera, vai novamente acontecer aquilo que aconteceu algumas outras vezes no configurações iniciais que eu mostrei para vocês, que é a gente precisar se logar. Hum, certo, eu acho que o meu Git ele tá configurado com outro usuário. Então, deixa eu reconfigurar aqui o usuário que eu vou usar, né? Username, certo. Deixa eu ver aqui o porquê que tá dando esse erro, galerinha. Eu vou tentar rodar esse comando aqui. Talvez não dê esse erro na máquina de vocês. Minha máquina aqui ela está configurada com vários outros Gits também. Então pode estar dando esse erro aqui por causa disso. Eu vou rodar direto no terminal aqui do VS Code, porque o meu terminal do VS Code, diferente do meu Git Bash, já não está com outro e-mail configurado, tá? Então vamos ver aqui.
É, ele continua dando 403. Vou ver qual foi a origem que eu coloquei. Eu acho que pode ser o username. Só um minutinho, guys. Que eu vou descobrir que vai ser. Peraí. É, galera, eu vou tentar configurar aqui minha chave SSH para ver se é isso. Eu ia mostrar para vocês no final como é que configura a chave SSH, mas aí eu vou fazer isso agora, certo? E aí eu vou modificar aqui aquele remoto para o segundo app aqui, usando SSH agora, né? Então, a gente já tinha configurado, né, o remote aqui, só que agora ao invés de add, eu vou dar um set URL, porque ele já existe, né? Então eu quero mudar o URL dele. E aí aqui no lugar do HTTPS, eu vou colocar o SSH e eu vou tentar dar o push agora.
Aí ele faz essa pergunta aqui, se ele aceita ou não a chave SSH que está configurada. Dá um yes. Pronto, agora mandou. Essa configuração aqui que eu fiz do SSH, galera, para quem tá no Windows é bem fácil, né? É só vir aqui, abrir o Git, esse aqui, vir aqui em Help e Show SSH aqui, aí ele vai, né, mostrar a chave SSH aqui, ele já tem aqui do repositório, então você pode configurar ela no repositório que você for usar. Lembrando que se você for configurar a chave SSH em mais de um repositório, pode dar problema. Mas assim, galera, esse problema que eu tive aqui do HTTPS, pode ser que vocês não tenham. Como eu comentei, o meu Git aqui ele já está configurado com outros repositórios nessa máquina. E aí ele pode ter pegado o e-mail de um outro repositório para tentar mandar dar o push aqui. E aí ele não tinha permissão, não tinha autorização, porque esse daqui é o meu e-mail da info, né? Mas a gente conseguiu dar o push aqui usando o SSH. E agora, se eu recarregar, a gente vai ver que aqui, ó, tem os meus dois arquivos, tá vendo? Então, agora, o que está no meu repositório local, que eu tinha comitado, eu mandei aqui para o meu repositório online, certo? Agora, galera, só para mudar um pouquinho a lógica, eu vou fazer esse processo, só que agora com esse nosso arquivo aqui, primeiro app, eu vou pegar esse primeiro app daqui e vou dar um clone nele. Ou seja, ao invés de eu ter criado meu repositório local, que foi o que a gente fez com o outro, e mandar ele para o Git, eu vou pegar um repositório que já está no Git e vou puxar para minha máquina, né? Criou ele no Git aqui já com o README, tá vendo? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui, né? A gente vai ter que dar um Git clone. Aí nesse caso aqui eu já posso dar o clone com HTTP, com SSH, mas eu vou tentar dar o clone com HTTPS de novo aqui para mostrar para vocês. Git clone, colocar aqui o HTTPS. Aqui ele clonou, tá vendo? O HTTPS deu certo agora. Com certeza foi algum problema ali do e-mail mesmo que ele tá usando aqui no, no Git Bash, que aí ele não deixou a gente fazer o push lá. Mas aí agora, aqui no VS Code, vou abrir uma nova janela. A gente pode abrir essa pasta primeiro app agora. E a gente vai ver que aqui dentro dela só tem o link, tá vendo? E aí aqui agora a gente pode fazer o mesmo processo. Eu vou copiar esses dois arquivos aqui que a gente criou. Vou colar bem aqui. Eu tenho algumas extensões instaladas aqui, por isso que ele dá essa demorada. Mas eu colei os arquivos aqui, tá vendo? Então agora, se eu entrar na pasta, né? Vou entrar na pasta primeiro app. Quando a gente faz um clone, ele sempre cria uma pasta com o nome do repositório. Aí ele já vai me dizer em que branch eu tô aqui, tá vendo? Quer ver? Quando eu entrar, tô na branch main. Só existe a branch main. Então, inclusive, se eu vier aqui no meu repositório, a gente consegue ver as branches por aqui, tá vendo? A gente só tem uma branch que é a main. A mesma coisa no outro lá, que foi o que a gente criou, que a gente só criou uma branch chamada main, tá vendo? Então aqui agora, nessa branch main, eu posso fazer a mesma ideia de antes, ó. Git status, ele mostra o que a gente tem ali, tá vendo? Aí eu vou dar um git add em tudo. Eu vou dar aqui um git commit -m. Eu vou dizer aqui, ó, fit página com input que modifica parágrafo. Beleza? E a gente vai dar esse commit aqui. Ele deu o mesmo erro aqui do config user, né? Então, eu vou até rodar logo aqui. Config username. Config user e-mail. Certo? E aí, aqui agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai mandar para o nosso repositório essas nossas últimas mudanças, né?
Eu dei o commit aqui, mas perceba que aqui ainda não chegou nada. Tá vendo? Não tem nada aqui. Como é que a gente manda as coisas para o nosso repositório remoto? A gente dá um git push, certo? Ele ainda tá dando esse erro no HTTPS. Eu tô com algum problema no HTTPS aqui, galera. Eu vou mudar aqui também para esse meu repositório URL aqui para o SSH, porque eu já configurei o SSH. É que agora ele vai me permitir fazer o git push. Hum, claro, né? Eu mudei aqui. Aqui não é segundo app, que é primeiro app. Aí eu deveria vir aqui, né, e pegar o SSH aqui do primeiro app, colar ele aqui. Isso aí. Beleza? Então agora, se eu der o push, ele vai mandar para minha branch main. Mandou aqui, tá vendo? Então se eu recarregar aqui agora, a gente já tem, já, tá vendo? Então agora digamos que a gente pegou uma atividade aqui, certo? Que é o que agora que vai acontecer com vocês, que vocês vão ter que adicionar um CSS aqui nesse inputzinho aqui que a gente fez, né? Então a gente só tem esse input aqui. Beleza. Eu vou até mudar aqui para primeiro app, você, teoricamente tem que estar aqui, aí já tá aqui já, certo? E a gente tem que adicionar um CSS aqui. Quando vocês forem fazer uma atividade, galera, o mesmo vai valer para quando vocês estiverem fazendo as tasks de vocês no projeto final, mais ainda no projeto final, que vai ter várias pessoas mexendo no mesmo projeto. Vocês vão criar uma branch sempre que vocês forem fazer alguma coisa, né? Então, bora criar uma branch aqui. Git branch, e a gente vai colocar aqui nesse caso o nome da atividade. Eu vou pedir para vocês colocar sempre a atividade e o número dela. Como essa primeira atividade, a gente teve um atraso no envio da aula do Git, vocês podem colocar o número que vocês quiserem nessa branch, mas as próximas, colocar a atividade e o número da atividade. Aí vocês vão dar um Enter para criar a branch. E agora que eu criei uma branch nova, eu quero mudar de branch, porque tudo que eu modificar agora e eu fizer commit, eu estou mandando para main, porque eu estou na branch main. Então eu quero dizer para o Git, ó, quero mudar de branch agora, eu quero ir para outra branch. Então o que é que a gente faz? A gente faz um git checkout. O que é o git checkout? É eu mudar de uma branch para outra. E eu falo para qual branch eu quero mudar. Nesse caso eu quero mudar para atividade 01. Ele mudou, tá vendo? Eu já estou em outra branch agora e eu posso fazer minhas alterações, né? Que por acaso eu vou pedir para o Copilot aqui fazer no primeiro app, né? Vou adicionar um contexto aqui para ele, né? Index HTML e vou pedir aqui para ele, faça um CSS para esse HTML. Beleza? Ele vai criar aqui um CSS. Aí eu vou criar aqui um novo arquivo, né? É, style.css. Ele já criou aqui, tá vendo? Show. E ele já me mostrou aqui o que eu tenho que adicionar aqui no meu HTML, né? Inclusive, eu acho que se eu clicar aqui, ele já adiciona no lugar certo, tá vendo? Beleza. Salvar aqui agora. Mesma coisa de antes, né? A gente vai dar aqui um git add em tudo. Git commit "-m", fit, adiciona CSS. E agora que eu comitei tudo, eu tenho que mandar a minha branch, não é isso? Só que essa é uma branch nova, é uma branch que eu acabei de criar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um git push, um git push -u, vou colocar para onde eu quero mandar ela, eu quero mandar para minha origem, né, que é o remoto que eu criei. E o nome da branch, né, atividade 01, que é essa que eu tô agora, né, no caso.
Ele vai mandar essa minha branch nova para lá agora. Certo? Aí, show. E se eu vier aqui agora no meu repositório, perceba que aqui ele ainda tá dizendo que tá sem branch nenhuma, né? Mas se eu recarregar aqui, tem uma branch nova que é a atividade 01. Tá vendo? E nela tem esse commit adicionar CSS. Só que perceba que na minha main aqui não tem. Tá vendo? Beleza? E olha uma coisa interessante também. Vamos voltar para a branch main aqui. Git checkout main. Voltei para a branch main. Vamos ver como é que tá o nosso VS Code do primeiro app. Sumiu meu CSS. Ó, tá dizendo que foi apagado. Por quê? Porque na minha branch main eu não adicionei ele. Eu adicionei na minha branch atividade 01. Eu tenho que pedir agora para o Git pegar minha branch atividade 01 e mandar para main. Como é que a gente faz isso? Com o merge request. E é esse merge request que vocês vão ter que abrir para as atividades de vocês. Então aqui, eu percebo que ele até já dá uma ideia aqui para mim, ó, quando eu crio uma branch e eu venho aqui nessa aba de merge request, e tem pouco tempo que eu criei a branch, mas a gente vai pelo caminho aqui de new merge request. Aí aqui são duas opções sempre. Source branch, branch de origem, ou seja, onde é que está as minhas mudanças? No caso, está na atividade 01. E para onde é que eu quero mandar as minhas mudanças? A gente quer mandar ela para o nosso código principal. Existem outras formas da gente estar fazendo esses merge requests, o que a gente chama de Git Flow. Existem vários Git Flows famosos. Quando a gente estiver perto da época do projeto, a gente vai apresentar alguns para vocês e falar quais vocês vão seguir, certo? Mas aqui, para as atividades, vocês vão abrir sempre um merge request do branch da atividade para a branch main, certo? Então, o nosso target branch aqui é a main. Eu vou clicar aqui em Compare Branches and Continue, ou seja, ele vai comparar as duas branches e criar o Merge Request. Aí aqui no Merge Request, ele coloca um título por padrão. Vou pedir para vocês também colocarem atividade 01, a atividade que vocês estão fazendo. E descer aqui embaixo e clicar em Create a Merge Request. Perceba que tem uma opção aqui marcada, que é essa Delete Source Branch, ou seja, quando o Merge Request for feito, eu já vou mostrar que ele vai abrir uma telinha, que ele não faz o merge request logo, alguém tem que ir lá e clicar no botão para fazer o merge request. Quando ele for feito, a sua branch padrão, ela vai ser, a sua branch origem, ela vai ser deletada. Ou seja, a branch atividade 01, ela vai ser excluída, e a gente não quer isso. Então a gente vai tirar aqui por enquanto, tá? Assim, eu tô pedindo para tirar aqui só para não excluir as branches, mas fica a cargo de vocês também. E tem esses quest commits quando faz o merge. O que é esses quest commits? Ele juntar todos os commits de vocês e criar um commit só. Porque quando mandar para main, ele colocar na main apenas um commit. A gente deixa isso desmarcado também, tá? E clica aqui Create Merge Request. Aí ele vai abrir essa telinha aqui, tá vendo? Essa telinha aqui é a telinha do Merge Request, ou seja, do merge que você está pedindo para fazer na main. E dentro dela tem algumas coisas importantes aqui, ó. Essa aba de commits mostra todos os commits que você fez nessa branch que não tem na main, ou seja, todos os commits novos. E nessa última abinha aqui, que é a changes, mostra os arquivos que você modificou. Tá vendo? Então você deixou desse jeito aqui, né? Que tá com CSS. Ah, é porque eu voltei para main lá, perdão. Você adicionou o CSS aqui. E porque é muito importante esse merge request que vocês vão abrir? Porque nós, orientadores, vamos vir aqui no código de vocês e vamos deixar comentários do tipo: utilize uma classe, não o elemento direto. Por exemplo, né? Não estou falando que isso aqui é certo ou errado, tá? Só estou dando um exemplo. A gente vai clicar aqui em Start Review. Submit Review aqui. A gente sempre vai colocar em Request Change quando for alguma coisa para mudar. Ou em comentário, quando for só um comentário. E aí, quando vocês forem ver o merge request de vocês, vai ter o nosso comentário aqui e em que parte do código a gente deixou esse comentário. É dessa forma que a gente vai dar feedback do código que vocês estão fazendo, certo? Quando tiver tudo certo, tudo ok, o merge request de vocês estiver pronto, vocês vão poder vir aqui. Perceba que, para isso, todos esses comentários nossos têm que estar resolvidos, tá? Certo? A gente vai poder vir aqui e clicar nesse botão aqui, ó, merge.
Ele que vai pegar a branch de vocês e adicionar na outra branch, nesse caso na main, né? Na branch principal. A gente vai clicar aqui em merge. E agora, o que eu mandei para vocês, o que vocês fizeram na atividade 01 tá na main também. Perceba que agora, se a gente vir aqui em merge requests, não vai ter nenhum aberto mais. Não tem nenhum aberto, tá vendo? Se eu vier aqui em mesclados, aí ele tem um que já tá mesclado. Aberto zero, tá vendo? Agora, quando a gente volta aqui no código da nossa branch, no nosso repositório, agora a gente tem aqui o CSS e o index HTML chamando esse CSS na nossa branch main. Só que se eu vir aqui local, eu ainda não tenho esse CSS aqui. Por quê? Porque eu não puxei da minha branch main para minha branch local. Então é isso que a gente tem que fazer agora. Eu tô aqui na main, tá vendo? Eu tenho que dar aqui um git pull na main. Esse git pull, ele faz o contrário do push. Se o push manda coisas, o pull traz coisas. E aqui, ó, tá vendo? O meu CSS já foi adicionado. E se eu vier aqui, ó, ele já tá aqui, tá vendo? Já tá estilizado. Show de bola? Então vocês aprenderam aqui todo o fluxo do Git, de como é que é feito. E agora eu vou dar um exemplo rápido para vocês aqui do que seria um conflito, certo? Quando a gente fizesse alguma alteração aqui, que quando tivesse lá na main, essa alteração ela já vai conflitar com alguma outra coisa que a gente fez, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui no nosso primeiro app. O GitLab permite que a gente modifique coisas dentro do próprio index HTML. Eu vou vir bem aqui e vou fazer uma modificação nesse arquivo aqui, ó, tá vendo? Vou dar um edit aqui, ó. E eu vou remover esse H1 daqui, certo? E aí ele me permite fazer o commit das changes aqui. Eu poderia colocar uma mensagem, vou deixar essa padrão mesmo, porque é só para exemplificar para vocês um conflito, tá bom? Show de bola, ele deu conflito aqui. Não, não deu conflito ainda, quer dizer. E agora, bora voltar aqui para nossa branch primeira, para nossa branch primeiro. Eu vou sair do Git Bash agora, por agora, porque vocês já viram como ele funciona, né? Fechei esse segundo app aqui também. E a gente vai usar o terminal aqui do próprio Git, do próprio VS Code. A gente vai dar aqui um Git checkout atividade 01. Ele mudou já para atividade 01. E o que é que eu vou fazer aqui nessa atividade 01? Eu vou mudar isso daqui para atualização de parágrafo. Só. Perceba que lá na main eu removi isso. E aqui agora eu estou criando uma outra coisa nesse código, certo? Vou fazer o mesmo processo aqui, git add ponto, git commit "-m", mudança, teste. Botei qualquer mensagem aqui, vocês não vão fazer isso, obviamente. Vocês vão usar os conventional commits, mas só para exemplificar, ele já fez o commit, vou dar um git push, certo? Só esperar agora, ele deu o push já. E a gente vai no mesmo processinho aqui de abrir um mesh request. Aqui, ó. Vou usar agora essa mensagem deles, que eles mesmos já deixam pra gente. Certo? Aí tem aqui a mudança teste, eu quero mandar para main. Tirar isso aqui, create mesh request. Perceba que agora, galera, ele não tá deixando eu fazer o mesh. Por que ele não tá deixando eu fazer o mesh? Porque ele tá me dizendo aqui que tem conflitos no meu mesh request. Certo? Ele tá me dizendo que tem conflitos. O que seria esse conflito? Ele tá me dizendo que tem uma linha que eu tô modificando aqui, tá vendo? Eu tirei esse com input, porém, na main, essa linha foi toda removida. Ou seja, a gente tem um problema aí, né? Porque uma pessoa tá querendo fazer uma coisa, outra pessoa tá querendo fazer outra coisa, certo? Então, como é que a gente resolve esse conflito aí?
A gente tem que primeiro atualizar o nosso. A gente tem que atualizar o nosso atividade 01 aqui, né? Aqui ele até mostra, né, como é que a gente pode fazer isso aqui. Para isso, a gente tem que dar um git fetch origem aqui. O que é que esse git fetch origem faz? Ele vai atualizar todas as nossas branches. Inclusive, a primeiro app que é que a gente tá, a atividade 01 que é que a gente tá, mas também vai atualizar a main, certo? Pronto, já tá tudo atualizado aí. E aí, agora o que é que acontece, ó? A gente pode fazer um checkout aqui dessa forma que ele vai pegar o que está na atividade 01 aqui remota e vai puxar para a nossa atividade 01 local. Na real não, galera, perdão. O que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que atualizar a nossa branch atividade 01, que é que a gente quer mandar, com a branch para qual a gente quer mandar ela. A gente quer mandar a atividade 01 para main, não é isso? Então eu tenho que dar um git pull na atividade 01. Perceba que eu estou na branch atividade 01 aqui, ó. Se eu der um git status, ou melhor, se eu der um git branch, eu estou na atividade 01. Eu vou dar um git pull agora, só que eu não quero dar um git pull da atividade 01 remota para minha atividade 01. Eu quero dar um git pull da minha atividade, da minha main para minha atividade 01. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um git pull main, não git pull origin, certo? Que é o meu remoto main. Então, eu estou puxando o que está lá na minha main remoto para minha branch atividade 01 local. Na hora que eu fizer isso, ele vai dizer que deu conflito. Tá vendo? Aí já aparece aqui no VS Code, no próprio VS Code aparece dessa forma aqui, ó, tá vendo? O VS Code ele cria essa interface aqui pra gente. Se você estiver usando outros editores, talvez não vai criar isso. Aí você vai ter que simplesmente, ele vai ter esse igual, 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 vai ter esse menor, menor que head aqui, tá te dizendo, o que é que isso aqui tá te dizendo? Essa parte verde aqui é o que você mexeu. Essa parte azul aqui é o que tá lá na branch. Qual dos dois você quer deixar? Você quer que seja apagado esse H1 ou você quer adicionar o seu? Nesse caso, eu quero adicionar o meu. Essa resolução de conflitos, em geral, você tem que começar com a pessoa que fez a outra modificação. Então, eu vou aceitar o meu aqui, certo? E aí, a partir do momento que a gente faz isso daqui, a gente salva. Perceba que se eu der um git status aqui, olha o que ele está me dizendo. Que eu tenho unmerged paths. Ao invés daquele untracked que a gente tinha, que é arquivos que a gente nem disse que quer comitar ainda, agora é arquivos que a gente modificou, só que a gente está fazendo uma mesclagem, ou seja, a gente está mesclando os nossos arquivos. É o mesmo processo. A gente vai usar o git add, o arquivo que a gente quer mexer aqui, que é o que a gente resolveu o conflito, né? No caso foi o index.html, certo? Git commit -m e a mensagem que a gente está mandando. Nesse caso, é resolução de conflito. A gente poderia colocar um outro tipo de mensagem, que é uma mensagem, se eu não me engano, no conventional commits, a gente tem aqui, a gente pode colocar merge, dois pontos, e o que a gente está resolvendo, né? Eu coloquei aqui só de exemplo. Agora que eu dei o commit, eu posso dar um git push na minha atividade 01, certo? E aí perceba que agora, quando a gente voltar aqui, o que é que vai acontecer quando eu voltar aqui no meu merge request, certo? Agora eu já posso mesclar. Por quê? Porque eu resolvi o conflito local na minha máquina. Então eu posso vir aqui agora e fazer o merge, normalmente. Tá vendo? Então agora, se eu vier aqui, mudar aqui agora, né, do git checkout em, percebe que aqui na minha main já está atualizado. Tá vendo?
O arquivo aqui já tá com nome novo, certinho. Agora, galera, eu vou dar uma dica para vocês de algo que vocês podem fazer para facilitar a vida de vocês utilizando o Git. Quer utilizar uma extensão, que é a seguinte aqui, ó. Esse Git Extension Pack, vocês instalar eles, tá bom? E esse Git Lens, essas duas extensões. Vou deixar o link dela junto com esse vídeo. E para que servem essas duas extensões? É exatamente para que vocês possam utilizar esse menuzinho aqui, que é o menu do Git, certo? Quando vocês abrem aqui o Git Lens, perceba que aqui embaixo hum, na verdade tá faltando alguma coisa aqui no meu, não está mostrando. Na verdade, no meu não está mostrando aqui. Deixa eu ver se está faltando algum aqui que eu não instalei. Acho que foi atualizado, galera. Mas enfim, ó, vocês instalando esse Git Lens ali que eu falei para vocês, a maioria desses comandos que a gente deu aqui local, vocês podem dar por aqui pelo Git Lens. Tá vendo que nesse Git Lens ele aparece todas essa, tem esse menuzinho aqui, ó, tá vendo? Vocês entram nesse menu do Git, aí aqui embaixo tem esse Git Lens. Aí aqui com ele você pode ver os commits que você deu na branch que você tá. Você consegue ver também aqui esse Rocket Trees não. Aqui em branches, as branches que você tem local na sua máquina, tá vendo? Aqui em Remote, você consegue ver as branches que tem lá remota. Então, se tivesse alguma branch que tivesse lá e não tivesse local na sua máquina, você conseguiria ver aqui. Aqui em Stash é uma área que você pode salvar algumas alterações que você está querendo tirar agora para você mexer em outras coisas e depois puxar elas de volta. E pode ver várias outras coisas aqui do Git. Eu vou deixar a documentação do Git para vocês darem uma olhada também, mais coisas que tem dele, mas eu passei por tudo que é o mais importante aqui. Mas agora, no momento, o que eu quero mostrar para vocês é um pouco desse processo aqui usando essa extensão, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Eu posso vir aqui e mexer em alguma coisa, por exemplo, mexer em alguma coisa básica também aqui, com input, e vou colocar uma exclamação aqui, coisa bem simples mesmo, só para exemplificar, tá? Só um momentinho, só para exemplificar. Aí vocês vindo aqui, ó, aqui aparece os arquivos naquelas áreas que eu falei, tá vendo aqui tá em changes, é um untracked, o arquivo que eu não quero mandar. Se eu clico aqui no maisinho, é como se eu estivesse dando aquele git add. Eu poderia clicar também nele só no arquivo, para quando tiver vários arquivos, só os que eu quiser. E aqui em cima é onde fica a mensagem, tá vendo? E se eu não me engano, tem como aqui, ó, tá vendo? Gerar mensagem de commit com o Copilot direto por aqui. Aí vocês clicando aqui, ó, ele mesmo já gera mensagem de commit.
Só que é claro que vocês leiam o que ele gerou para ele não estar escrevendo qualquer coisa, porque quem vai pagar o pato por qualquer coisa que ele escrever é vocês. A gente vai avaliar como vocês estão escrevendo a mensagem de commit. Mas aqui, ó, tá vendo? Ele coloca até direitinho. A gente dá o commit aqui. E aí perceba que se eu vier aqui no GitLens, ele mostra aqui nos commits que tem coisa que é para ir e tem coisa que tá vindo, que eu não baixei ainda, né? Então, aqui nos commits, mas se eu vier aqui em branches, na minha branch main também, tá vendo? Ele mostra que eu tenho coisa para baixar, para fazer pull. Todo esse incoming, quando tem essa nuvenzinha vindo, é pull. E esse outcoming é push, coisa para enviar. Então, eu posso fazer pull e push aqui. Eu vou fazer o pull primeiro, em geral, é sempre mais indicado. Ou eu poderia só clicar nesses 5 changes aqui, que ele vai fazer os pulls e os pushes ao mesmo tempo também. Mas aqui ele já vai baixar já, tá vendo? Ele já executou aqui, ó. Então, se eu recarregar aqui, ó, ele já vai ficar só com o verdinho, porque só tem coisa para enviar. Posso enviar aqui agora. Fazer um pull aqui, tá vendo? Tem duas setinhas. A setinha do. Aí, ó. Aí deu conflito, tá vendo? Porque tem uma coisa que eu mexi aqui, ó, tá vendo? Que ele quer que eu mexa lá também. E qual dos dois que eu vou aceitar aqui agora no meu? Eu escolho, eu posso aceitar o que tá vindo de lá ou o que eu quero mexer. Então eu vou aceitar o meu, o que tá vindo aqui, que eu modifiquei aqui. Vou salvar. A partir do momento que eu salvar, tá vendo que ele tá na área de merge changes aqui, ó? É a mesma ideia do Git ADD também, que se tiver sem change. Então eu vou ter que dar um mais aqui. Ele vai para stage, quer dizer que agora eu posso dar commit, tá? Então, nesse caso aqui, o commit ficou vazio porque era uma coisa que eu já tinha feito na minha brecha com o próprio commit, tá? Mas aí vocês já viram também que por aqui fica até mais fácil resolver essa parte de conflito, né? Aí eu posso dar o push aqui também no mesmo jeito, tá vendo? Outgoing aqui, sempre vai ter esse botão de fetch, o segundo botão é o pan, o pull ou push, né? Nesse caso é o push para enviar. E aí prontinho aqui, ó, se eu vier aqui vai ter no meu repository a minha branch. O último que eu mandei, tá vendo? Que foi o merge, né? Então é isso, galera. Não se esqueçam de abrir o merge request de vocês. Podem abrir o quanto antes, não precisa esperar até a sexta, que é a data de entrega da atividade. E eu conto com vocês também participando de todas as RNs aí e assistindo as aulas e dando feedback se tiver faltando alguma coisa de conteúdo e principalmente colando nas monitorias. Valeu!